Irmãs e irmãos, vamos dar início então à nossa aula. Eu convido você para que nessa hora abra a sua Bíblia no segundo livro, né, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Um texto que muita gente conhece de cor, né? Mas podemos ler, pensar. Está escrito assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, apenas o 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Poderíamos ler assim também. Tu, pois, filha minha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que desfrutemos mais e mais da graça de Deus, que opera em nossas vidas das mais variadas maneiras. E uma das manifestações da graça do Senhor é este encontro que nós temos pela manhã, um encontro especial com o nosso irmão Moisés, um irmão bastante capacitado, conhecido da igreja, gente boa, e que daqui a pouquinho vai ter o seu momento aqui para compartilhar o conhecimento para a edificação de todas e todos. Então, inspirados e inspiradas nessa palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, eu convido a igreja para que nós oremos e depois vamos cantar um hino 148 do nosso inário que fala sobre a escola dominical. Tem um hino de escola dominical no nosso inário, né? Vamos orar, então? Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos por sua presença conosco, por este encontro que temos aqui, que a tua paz e a tua bênção repousem sobre nós. Que esse tempo que passaremos aqui possa ser significativo, edificante, transformador, que a tua mão seja sobre o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hino 148, acompanha aí no seu inário. A gente vai fazer o mesmo esquema quando nós temos os nossos encontros de oração, de estudo bíblico e de culto. Nós ficamos com os nossos microfones fechados e vamos escutando e cantando assim, tá? Hino 148. Dominical é a grande antiga escola em que se estuda o livro do Senhor. A vida aqui se exalta, se acrisola e alcança em Cristo seu real valor. E alcança em Cristo seu real valor. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. O santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. De grandes vultos e eras memoráveis, lições sublimes vimos aprender. Lições inscritas ao inapagáveis, que moldam nossas vidas com poder. Que moldam nossas vidas com poder. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. Um santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. O Mestre ensina, está presente o Cristo, que luz e vida, vida plena traz. O seu ensino igual jamais foi visto, tesouros mostra de alegria e paz. Tesouros mostra de alegria e paz. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. Um santo livro aberto em nossas mãos,
anunciamos de Jesus. Universal, bendita escola é esta, que os seus alunos contam por milhões, na qual estudo é a verdadeira festa, que empolga crianças, jovens e anciões, que empolga crianças, jovens e anciões. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. Um santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. Amém. Antes de nós passarmos a nossa palavra para Nilsen, a Nilsen já há um tempinho está à frente da escola dominical, mas não teve nenhuma posse oficial, não é? Como nós costumamos fazer na nossa igreja. Então, eu convido a todas e todos para prestarem atenção, que a nossa irmã Nilsen, a nossa coordenadora de escola dominical, devidamente empossada agora, debaixo da bênção, do amor, do cuidado do nosso Deus, e nós vamos orar por ela. Vamos fazer assim? Eu quero convidar, então, a pastora Gladys para orar em favor da Nilsen, e, em sequência, a Nilsen terá a sua palavra. Pode ser, Nilsen? Pode ser? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou ouvindo vocês. Estamos ouvindo. Então, a pastora Gladys fará essa oração, e, em sequência, a palavra é sua. Tá bom, Nilsen? Tá ok, muito obrigada. Então, vamos orar. Pastora, a gente não está te ouvindo. Precisa aumentar o som aí. Não deu? Não está saindo som. Oh. Pastor, então eu vou pedir o seguinte, para a gente verificar se alguma outra irmã ou irmão pode nos ajudar nessa parte, tá? Porque nós não estamos ouvindo você. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Pastor Oswaldo. Vamos ver se o pastor Oswaldo pode nos ajudar. Oi, espero que vocês estejam me ouvindo. Estamos ouvindo. Pastor, faz essa oração em favor da nossa irmã Nilsen, pedindo a bênção de Deus sobre ela, nesta caminhada. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai de amor, como é bom podermos estar reunidos nesta manhã para estudarmos Tua Palavra, para nos reunirmos como igreja, e nesse instante para Te agradecermos pela vida da Nilsen, e agora está assumindo a escola dominical. Possa sempre dar a ela sabedoria, disposição, que ela possa ter sempre
o apoio, o carinho e a atenção de todos nós, para desenvolver um bom trabalho na nossa igreja e principalmente na escola dominical. Abençoa a tua serva, a sua família e a cada um de nós. Eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Nilson? Ela está com o microfone fechado. Ah, é. Vamos ver Isso, aqui. agora consegui. Eu estou escutando Ok. muito baixo a fala de vocês. Não sei se é do meu aparelho ou é alguma coisa, mas espero que vocês me ouçam. Eu agradeço todo esse carinho, toda essa colocação de vocês, esse amor que a igreja passa para a gente. Mas pensando um pouquinho naquilo que o pastor Edemir falou, né, que está lá em Timóteo, o que me traz, né, assim, como um grande destaque aí, é a última palavra onde coloca para também ensinarem os outros. E é exatamente nesse momento nós estamos aqui assim, né? Ensinar. Aonde nós ensinamos? Nós ensinamos na escola. A escola é o local de ensino. A escola é o local aonde nós ensinamos, nós aprendemos, nós conseguimos refletir, nós conseguimos interagir. E é exatamente esse o propósito da escola dominical. A escola dominical, ela tem um olhar voltado para isso, um olhar para reflexão, um olhar para levantar a mão e perguntar, questionar, olha, eu não estou entendendo isso, olha, como que eu posso comparar isso com o meu dia a dia? E é esse momento rico e com grande experiência que nós aprendemos na escola dominical. E hoje, no terceiro domingo de setembro, nós estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Dominical, e é nesse dia que nós podemos aprender mais ainda com a palavra que o Moisés vai trazer, que tem assim, para apresentar, eu daria assim, várias coisas. É professor, é teólogo, é psicólogo, é mestre, mas mais do que tudo isso, é o nosso querido irmão, nosso querido amigo, que hoje, né, estará conosco, trazendo uma reflexão, trazendo um aprendizado com o texto que nós já disponibilizamos, né? Eu sou muito grata a Deus por conhecê-lo, né? Eu não conheço nesse dia, né? De uma escola dominical, entendemos o objetivo dela, porque aprendemos também em culto, não estou dizendo que não, mas na escola dominical é um momento diferente. É um momento de poder levantar a mão e questionar, perguntar, se aproximar daquilo que nós temos e transmitir aonde passarmos, né, o testemunho vivo do Senhor. Então, agora eu quero muito aprender um pouco mais com Moisés. Bem-vindo, Moisés, ao nosso momento tão especial com você. E muito obrigada. Muito bem, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de antemão agradecer o convite a mim feito. Eu particularmente me senti muito honrado, né, pela lembrança. Os nossos caminhos sempre estiveram cruzados e isso é muito especial. Quando a gente tem a oportunidade, de fato, de expressar os nossos afetos mediante a nossa vivência, as nossas experiências, é sempre muito especial. Vou perguntar aqui de praxe se todos estão me ouvindo bem. Tudo bem? Só fazer um sinalzinho assim para mim, porque aí já me facilita. Todos estão me ouvindo bem? Ok? Dei um sorriso.
Bom, perdão. Hoje eu me vi surpreendido também, porque às exatas 9 horas da manhã me chegou pela aviação Cometa um presente, né, vindo de vocês. Vou tentar mostrar aqui. Todos estão vendo? Eu recebi então essa cesta hoje, uma cesta de café da manhã. Eu não tive nem coragem de abrir ainda, porque eu queria mostrar para vocês. Eu quero assim, agradecer imensamente esse carinho, né? Um mimo. É interessante, a gente está longe, a gente está aí a pelo menos 540 quilômetros de distância, e mesmo através dessa energia estática, pelo nosso distanciamento, por essa pandemia, a gente consegue desenvolver elos e afetos. Para mim, foi um prazer imenso conhecer novas pessoas também, né, nesse movimento, nesse tempo. O carinho também do nosso querido pastor Wesley, que mudou-se, né, para a Alemanha, mas que sempre teve entranhados afetos comigo e com a minha família. Bom, são muitas as emoções, é óbvio que toda vez que falo assim, Igreja Metodista de Vila Planalto, a minha cabeça ela vai girando a 200 por hora, porque são muitas as memórias, né? A gente viveu muitas coisas, a gente vive, eu tenho muitas afeições com todos aí, isso é muito especial também, rever os colegas e colegas, pastores e pastoras que estão aqui nesse nosso encontro, é tudo um privilégio. Bom, eu realmente, assim, quando fui convidado, eu pensei muito, né? A gente conversou previamente, a gente queria costurar várias temáticas, e eu falei assim, bom, eu me inspirei, obviamente, e resolvi escrever esse texto que vocês tiveram a oportunidade de receber. Eu, sinceramente, não gostaria de ficar falando, porque se me deixar falar, eu vou falar aqui por 2 horas. Mas eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de conversar um pouco sobre essas questões que, de certa forma, tem a ver com toda a nossa vivência, tem a ver com a nossa espiritualidade também, por que não dizer assim, tem a ver com a nossa vida social. Então, eu escolhi por título justamente essa expressão, os ipês amarelos e a efemeridade da vida, para a gente poder pensar sobre os significativos exemplos que nós encontramos na dinâmica de nossas vidas, mas também a razão tão pequena de nós sermos, né? Tem um psicanalista fantástico chamado Alberto Freire, que ele fala que nós somos, de fato, essência de todo o universo. Tá? Então, a gente entender dessa forma, há composições em nós que são composições que estão presentes nas estrelas. Isso é fantástico, maravilhoso. Isso nos dá uma dimensão universal do que nós somos nesse projeto de grande criação. Ao mesmo tempo, nós somos únicos. Existe um ponto de convergência, de unicidade nesse universo que nos torna singulares, que não nos faz assim pessoas mais especiais do que as outras, que não nos faz pessoas mais importantes do que as outras, mas nos faz perceber que há alguma coisa em nós que é único em todo o universo. Então, é por isso que a gente nunca encontra pessoas iguais, né, na dinâmica de nossas vidas. Então, eu separei aqui três versos, na verdade, estão interligados, obviamente, justamente por causa da sua temática. 2 deles se encontram no Antigo Testamento, no livro de Salmos, no livro de oração dos Salmos, e também no livro do profeta Isaías, aí 40, né? Então, interessante, porque a gente pode até situar esses textos, né? Eu não sou biblista, mas eu, de vez em quando arranho as minhas reflexões na perspectiva da Bíblia, mas o Isaías 40 está inscrito justamente num período muito difícil, né, do povo de Israel. Então, é um processo de perda de identidade, de perda de cultura, perda de perspectivas de fé e assim por diante, né? E é justamente nesse contexto que nascem esses versículos que vão olhar para o ser humano e percebê-lo como uma relva que passa, que seca, que murcha. Então, vamos ler aqui. O Salmo 103, os versos 15 e 16 dizem assim: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava.
Em Isaías, então, nós encontramos uma expressão muito similar, né? Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. E, enfim, uma referência que a gente encontra no Novo Testamento, em 1 Pedro 1, 24 a 25, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. De antemão, eu posso dizer a todos vocês que esses textos certamente nos inspiram algumas reflexões que a gente vai ter oportunidade de desenvolver já já. Mas, assim, antes de entrarmos nessas perspectivas inspirativas desses textos, que nos conclamam a pensar a nossa própria vida, nesse tempo de distanciamento social, a pensar nas fragilidades. A gente tem hoje quase 140 mil mortes no Brasil, e isso, de certo, mexe conosco, né? Só não mexe com quem não tem um mínimo de sensibilidade. Mas a todos nós que nos tornamos sensíveis em relação à vida humana, que estamos preocupados, nos detemos a reflexão em torno da vida humana, obviamente, a gente fica sensibilizado. Tá? E, ao mesmo tempo, poderia ser qualquer um de nós. Uma característica interessante desse vírus é que ele acontece, ele ocorre, ele se hospeda na vida de cada pessoa, no corpo de cada pessoa, de formas diferenciadas. Isso torna mais complexo ainda a busca de uma vacina, a busca de uma resolução. E é óbvio que isso aí mexe com todos nós, né? A gente fica o tempo todo assim pensando sobre todas as perspectivas que estão ligadas a essa pandemia e o quanto nós somos pequenos diante dela. De repente, um ser microscópico que nós não enxergamos a olho nu nos afeta de uma forma muito, muito profunda. Somos relvas, somos flores, somos relvas, nós estamos o tempo todo nesse processo de transitoriedade no tempo, todos nós passamos. E aí eu trouxe a vocês, nesse texto, assim, várias metáforas para a gente poder pensar isso, né? Eu comecei com a ideia da viagem. Os que me conhecem mais de perto sabem o quanto eu sou apaixonado pelas viagens, o quanto eu gosto de contemplar as paisagens. Desculpem-me. As paisagens das janelas, né? Perceber todo o arcabouço de visualizações, de quadros fantásticos. Aqui atrás de mim tem alguns quadros aqui que eu gosto de pintar, porque eu acho que a vida da gente tem que ser exatamente por essas visualizações, por essas contemplações que nos conduzem à oração também. Acho que talvez uma das grandes formas da nossa arte seja justamente a forma de contemplação. Às vezes me preocupa, gente, o fato de que nós não nos gastamos muito na contemplação. Às vezes as nossas orações são tão mecanizadas, elas são tão marcadas por jargões, são tão marcadas por uma série de elementos, porque a gente, de repente, se sente inseguro de falar o que a gente gostaria de falar. Isso me preocupa muito, porque, de fato, a oração precisa ser muito mais do que palavras lançadas ao vento, uma atitude de contemplação. Então, é chegar diante de um jardim, é chegar diante de uma floresta, diante do mar, diante de uma montanha, ou no alto de uma montanha, e realmente gastar tempo com os sentidos. O que vemos, o que ouvimos, o que tateamos, o que beijamos, o que cheiramos, como isso é fundamental para a dinâmica daquilo que nós chamamos de fé. Por exemplo, eu trouxe aqui, está aqui ao meu lado, uma florzinha, né? Um girassol. Eu sou apaixonado por girassóis, eu deixei até claro isso no texto. Também eram as flores preferidas do Van Gogh, né? O Van Gogh tinha uma paixão pelos girassóis e uma paixão também pelo amarelo, né?
praticamente todos os quadros dele são marcados pela cor amarela. E claro que a gente não poderia deixar de pensar nesse todo que nos convida à reflexão na atualidade, né? A efemeridade da vida, a nossa passagem aqui na Terra, o Setembro Amarelo, que é essa campanha de conscientização a respeito dessa autodestruição que a gente convencionou a chamar suicídio, né? E, de fato, esse é um grande desafio. Pensar a questão do suicídio hoje é um grande desafio. O nosso contexto atual, mundial, ele dá conta de pelo menos 800 mil mortes por ano por intermédio da autodestruição. E entra uma questão muito complexa, o fato de que a gente não tem como resolver a questão do suicídio de forma cartesiana, de forma matemática, de forma lógica. Porque a grande pergunta que surge logo depois da percepção de um ato, de um comportamento suicida, de uma ideação suicida, é justamente a pergunta: por que aconteceu isso? Por que fez isso? Estava tudo tão bem, estava tudo tão bacana. É como no caso do Michael M., né, que deu origem, então, a toda essa campanha do Setembro Amarelo, que, de certa forma, teve um relacionamento desfeito e não conseguiu se organizar, se conscientizar em relação a tudo aquilo que estava ali acontecendo. E então ele resolveu se sentar no seu carro, no seu Mustang amarelo, que ele havia reformado, pintado de amarelo brilhante, e ali provoca a autodestruição. Sem explicações, sem entendimentos, aparentemente um adolescente de 17 anos, de vida a gente poderia considerar normal, se é que a gente pode considerar alguma coisa normal. Mas, assim, ele mostra claramente como que não há um processo. A gente não pode dizer: se fizer isso, certamente a pessoa vai se livrar dessas ideações e mesmo do comportamento. Não existe lógica. Essa é uma questão sem lógica. E, de fato, os sinais que as pessoas dão são muito, muito, muito pequenos. Eles são sensíveis, eles não aparecem radicalmente. Ninguém diz assim: eu quero morrer agora e tal. Quando se diz, é porque não quer morrer. Geralmente a pessoa que diz: eu vou morrer, eu vou me suicidar. Não vai acontecer nada. Porque, de fato, não é assim que funciona. As coisas são tão sensíveis, estão dentro de uma perspectiva da identidade, da subjetividade, da consciência, da inconsciência, que não pode ser, de forma nenhuma, medido e tratado de uma forma. Claro que a gente tem uma série de elementos que podem ajudar a pessoa nessas situações, mas não existe uma regra efetiva, não existe um caminho lógico. E talvez esse seja o grande desafio para todas as instituições, inclusive, por exemplo, a igreja, né? Porque essas situações também nos visitam. Eu, por exemplo, assim, acompanhei recentemente 2 situações muito específicas de pessoas ligadas à fé cristã, no espectro da igreja metodista, que infelizmente vieram à autodestruição. E uma delas escreveu um bilhete ao pai dizendo: olha, eu não quero morrer, eu quero acabar com a minha dor. E essa é uma questão assim, que me leva muito à reflexão pelo seguinte: será que a gente está preparando de fato a nossa própria vida e a vida dos nossos filhos para lidar com a dor como algo que de fato faz parte da existência? Acho que essa é uma pergunta séria para todos nós. Eu vou dizer por quê. Porque, de fato, a gente tem na dimensão da igreja, na dimensão da fé cristã, tons que são extremamente significativos para nós, que podem esconder as nossas dores e as nossas mazelas. A fé, a esperança, o amor, a gente sempre tem perspectivas como perspectivas que nos colocam numa posição de super-homens e de mulheres maravilhosas. Será que é isso mesmo? Será que, por exemplo, na escola dominical, no aprofundamento do estudo da Bíblia, na reflexão afetiva, a gente tem que pensar nas possibilidades de crescimento
Será que a gente não tem que se reclusar e que a vida ela é marcada pelas e que a gente precisa, nas nossas escolhas, de saber que dores nós vamos querer sentir? Porque olha, a dor é inevitável. De repente, uma pessoa que se define assim, acabou a minha dor, eu não quero entrar em juízos de valores lógicos aqui de forma alguma, de forma alguma. Eu não vou julgar, mas eu quero pensar justamente na nossa percepção. Será que nós não estamos assim, a presença do sofrimento e da morte? Não, eu estou vivendo a minha fé porque eu não quero mais sofrer. A gente vê muito isso nessas denominações que são por essa busca de pessoas, né? Ou então a questão da dor, né? Não vem. A igreja é um lugar para a gente sofrer, é um lugar para a gente se... Não existe absolutamente nada na fé cristã que diga o contrário. Em nossas dores e em nossos sofrimentos que nós experimentamos a dimensão da que para mim sempre é teimosia, sabe? Para mim é um ato de teimosia. Nossa, então a pessoa fala assim, eu sou esperançosa. E aí a gente tem aquela discussão, né, sobre a esperança que espera e a esperança e o ato de esperançar, e assim a gente poderia avançar nessas discussões. Não vem ao caso, porque eu gostaria de ouvi-los. Que vocês reagissem a essa minha provocação, né, que já são, mas que eu estou trazendo aqui outros elementos que me levam a... Por que não podemos sofrer? Não podemos ter dor? Por que eu tenho que chegar em determinado momento e dizer a dor? A gente não acaba com a dor. A gente não acaba com o sofrimento. Na verdade, a gente varia de dor e a gente varia de sofrimentos. Vou citar um exemplo. Por exemplo, uma situação em que e as pessoas resolvem se divorciar. Certo? Bom, então, nessa decisão, a decisão de liberdade de cada um, ou de todo, há a possibilidade, então, de abertura de novos caminhos. Essa abertura de novos caminhos, às vezes eu vejo assim, uma pessoa falar para mim assim, falando porque eu quero ser feliz. Eu falo, nossa, lê do engano. Assim que funciona. Na verdade, você se separa, você vai encontrar outro caminho, outros sofrimentos, outras dores. Isso é real. Isso a gente não pode... Eu estou dando esse exemplo, o casamento poderia dar... trouxe outros exemplos. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comprei o meu primeiro carro, e foi um Fusca verde, verde abacate. Putz, quando eu sentei naquele Fusca, eu achei o máximo, que legal. Uma semana, o carro começou a dar... Eu já não fiquei tão feliz de Fusca, eu tive que arrumar, vazava óleo na garagem, folga no volante, e toda hora aparecia um diferente lá no carro. Eu falei assim, cara, dá um jeito. Aí comprei um outro carro, né? Um Fiat 147. E aí, nossa, que legal, tem bagageira, agora dá para fazer compra, colocar. Na primeira chuva que entrava água, a gente diz aqui em Minas, entrava água azóio. De repente, o Fiat virava uma piscina. Eu estou querendo mostrar para vocês que qualquer decisão que a gente opte, a gente vai se deparar com alguma circunstância que vai nos levar às dores. Precisamos, e aqui eu quero ser bem enfático, precisamos lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Através da igreja, através do estudo, a gente tem a oportunidade. Eu acho muito, muito bonito a oportunidade na escola dominical de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, não olhando as vantagens. Porque é um livro de vantagens. A Bíblia não é um livro de vantagens. Não existe aqui nenhuma personagem bíblica que encontrou a felicidade. Pronto, cheguei ao ápice. Não tem. Mas tem pessoas que tiveram, através de um processo de percepção autêntica dos seus sentimentos,
percepção autêntica dos seus sentimentos, e a partir dessa percepção autêntica tiveram a oportunidade de equilibrar a consciência, a inconsciência, todos os aspectos desejantes, todas as vontades, todos os prazeres com a realidade da vida. Isso a gente precisa pensar seriamente. Cito, por exemplo, o caso de Jonas, né? Jonas é um caso que admiro demais. Quer dizer, na experiência que foi trazida por ele, né, como a experiência de estar no ventre de um peixe, ele não faz outra coisa ali, orar. Tá? E orar o quê? Na verdade, toda a reflexão interna de Jonas fixada numa busca de representações novas a partir dos salmos. E a gente encontra a sua chamada oração dentro do ventre, que é uma oração de reclusão, de internalidade, realmente se esconder de tudo aquilo que é habitual no mundo, se concentrar em um espaço completamente esquisito, esdrúxulo. A gente vê buscando nos salmos algumas referências para a sua vivência. E talvez assim a oportunidade de repensar a sua trajetória. E é muito interessante porque eu detesto quando Jonas era um profeta desobediente, né? Falei, não era um cara que acreditava, sabe? Aqui no capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 3, vai falar uma coisa muito... Fala assim, tá vendo? É por isso que eu não queria vir aqui para Nínive. Eu vim para cá, o Senhor me mandou para cá, pregar aqui, preguei, lá, loló. Falei que o pessoal ia subverter em 40 dias, e agora? O pessoal, né, faz um jejum, o Senhor não faz nada daquilo que eu falei. Meu sermão deu errado. Acho que essa é a crise de todo pastor e toda pastora, não é? Quando a gente prega alguma coisa que nos... E de repente aquilo sai, o tiro sai pelo lado. Isso acontece. E ele fica muito bravo, né? Ele fala, por que eu não quis vir para cá? Né? Tá vendo? Por isso que eu não quis vir para cá, porque o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus bondoso. Depois ele vai lá para a pedra e o sol fica ardendo. Bom, aí o livro termina dessa forma, né? Com o sol do Jonas e o Jonas bem chateado com tudo que está acontecendo com ele. Bom, mas é isso. Qual que é a história de vitória? Né? São sofrimentos, são dores que a gente... Os ipês amarelos estão aí no Pantanal, muito proximamente a nós. Essa semana mesmo, arredores de Juiz de Fora, várias queimadas e, infelizmente, muitos ipês amarelos sendo destruídos, né? Com essa agressividade ao nosso meio ambiente. A gente não consegue pensar, a gente aspira o ar e começa a perceber massa presente, né? Claro que isso tudo é envolvido na nossa dinâmica de vida. Não é porque que não chove, né? Bom, é um ciclo. A vida tem um ciclo. Tem que respeitar os ciclos da vida. O mundo criado por Deus, ele foi criado e foi identificado por Deus como muito bom, mas nunca Deus assim, eu criei um mundo perfeito. Isso é bom da gente pensar, sabe? Muito da responsabilidade pelo cuidado, tanto da nossa vida pessoal, como da nossa vida na dimensão ecológica, e eu sei que isso é uma das melhores ligadas à metodista, lógica, e a gente tem muitos trabalhos sobre essa perspectiva, precisa ser pensado de uma forma muito profunda. Bom, só para poder, assim, de ouvir vocês e que vocês pudessem me perguntar, eu não quero... Eu tinha que escrever, eu escrevi, eu não queria ler o texto também, para não ficar... Mas gostaria só de destacar aqui a perspectiva do texto, 4 pontos que eu elenquei, né? A humanidade é como a relva. Eu me permito ler essas questões porque eu acho que elas têm um contexto brasileiro marcado pela abundância de água e pelas florestas. Pensarmos em múltiplos gramados espalhados por parques. Todavia, a relva, tal como observada pelos vegetação parque rasteira, assim com exceção das terras próximas pequenos lagos,
A vasta região é tomada por tundras, a maioria. As narrativas indicam que a humanidade, os povos da Terra, são semelhantes a esta relva, povos espalhados, rasteiros, vivendo em meio ao deserto. Assim como pessoas vivendo na Terra, não podemos negar as possibilidades. Somos humanos e não super-heróis. Precisamos cuidar de cada uma delas de maneira atenciosa. Somos relvas. O segundo ponto, então, é que a glória da humanidade é a flor da relva. Então, em hebraico, é duas palavras. Eu não sou um estudioso do hebraico, mas eu fiz aqui vocês. A palavra kabod é Shekinah. Entrar em várias questões sobre essas duas palavras, mas eu vou ficar restrito ao texto. Basicamente, kabod significa peso, Shekinah presença. Nos textos em questão, a palavra em destaque é kabod e tem substância, quantidade, poder, riqueza, força. Assim, sugerir que a melhor interpretação do texto é: o peso da humanidade é a flor da relva. Eu acho que isso é muito significativo para a gente pensar. A valoração que o ser humano se dá a si próprio é estranha. Por que nós nos consideramos melhores do que os outros? Nós nos consideramos melhores do que uma formiga. Aí nossa interpolação é evidência de um valorativo, axiológico, que caracteriza o desafio assumido por quanto à percepção de sua própria humildade, sua própria humildade. Não podemos nos esquecer de que nossa origem é o pó da terra. Ser humilde significa como filho do humus, da terra molhada e fértil. Essa é a nossa glória. Isso é muito legal, né? A nossa glória é nos percebermos como terra. A flor da relva murcha e cai. Assim, nessa situação presente nas narrativas, a ideia de provisoridade dos seres humanos. Não há entre nós pessoa alguma que se considere plena. Todos nós, querendo ou não, somos provisórios como as flores. Em relação ao todo do universo, a existência de cada um de bolha de sabão, que cresce ao sopro, voa, brilhante, doura. Ademais, vivemos a vida em sua complexidade, aturdidos por uma série de demandas que nos agridem. Um dia, todos nós vamos morrer. Alguns, infelizmente, não suportam a existência de trajetórias mediante uma interferência intensificada no suicídio. Somos como flores, que murcham e caem. O cuidado que temos junto às pessoas não pode ficar restrito somente a um mês. Aí eu faço uma observação em relação ao setembro amarelo, né? Claro que a gente intensifica toda a reflexão, mas não só. A gente tem que estar mais sensível. Às vezes, nossos dias, a nossa vontade, conquista, anseios e desejos nos levam a pensar isso, né? Que a vida é essa conquista insana por coisas, por status, por novos estamentos. A vida é a gente cuidar do outro. E, finalmente, a palavra do Senhor não volta vazia. Esse quarto ponto nos oferece uma série de indicativos muito significativos. Trata-se do dinamismo que moldura a palavra da Bar, né? A palavra do Senhor. Mas por que a palavra do Senhor não volta vazia? Porque é a ação contínua no contexto da vida e existência. A palavra não é só linguagem, mas a ação que ressignifica a trajetória de todos nós, de todos os habilidade, permanência e fragilidade sonais. É por isso que a esperança, potência máxima da dinâmica da fé, nos vidas cotidianas. Eu acho que aqui nesse ponto a gente faz uma ponte bem significativa sobre o papel da escola dominical. A escola dominical ela prepara a pessoa para a vida social. Eu sei que muitas pessoas às vezes preocupam, criei meu filho na igreja, criei meu filho na dominical, mas meu filho não está mais participando da igreja, mas pode ter certeza absoluta que ele está com a igreja, onde ele está efetivando a sua ação, o seu trabalho, a sua própria... Então, assim, era isso que eu queria trazer para vocês, a minha contribuição vinha na perspectiva mesmo aqui. Eu gostaria muito agora que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse... que quem quisesse fazer uma pergunta, e com certeza as perguntas eu vou passar para os pastores do grupo, mas assim, aí a gente possa conversar aí, né, nesse momento. Tá bom? Eu agradeço aí vocês terem me ouvido. E, bom, o texto está aí,
vou ficar falando muito sobre ele, não, porque eu acho que eu coloco todos os elementos aqui. Eu queria falar mais soltamente aqui agora, sabe? Para não ficar... Muito bem. Está... Fala, gente. Você não aguenta falando? Tá ligado. Enquanto o pessoal pensa aí, deixa eu interagir aqui com o pastor Moisés, né? No teu texto tudo, a questão da provisoriedade da vida perpassa, né? Mas me chama a atenção que você, nos seus destaques aí sobre esse ponto, nos coloca, né? Há uma tentativa constante de negar esse processo, né? Então, assim, é natural, a própria Bíblia fala que há em nós a eternidade, né? Mas me parece que é um certo esforço patológico de negar essa provisoriedade, né? Isso acaba impedindo a gente do que você fala de ser um IP, que mesmo com provisoriedade, o IP e até os girassóis acaba trazendo cores, sentido e vida à vida, né? Essa questão que você levanta é uma questão muito interessante, né? Nós temos medo, eu acho que nós temos medo de assumir a nossa felicidade, sabe? De assumir isso, que nós não somos eternos, não somos plenos. A gente tem um pouco de medo disso. Por que a gente tem medo disso? E aí a pergunta que a gente pode fazer é, os IPs, eles florescem justamente no momento de muita dificuldade, né? Justamente no momento de seca, esse momento em que eles explodem em cores em todo o estado brasileiro, em todas as florestas brasileiras, e trazem a possibilidade de se repensar, de se cotidiano com uma nova perspectiva. Embora aquele ato seja realmente assim passageiro, quer dizer, a duração do IP praticamente são 48 horas. Então ela espoca, ela abrilhanta e ela vai caindo rapidamente. Talvez assim seja a nossa grande... A beleza se estabelece justamente em momentos de muita dificuldade e, ao mesmo tempo, representa para nós que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós realizamos, não passa de relva, não passa de alguma coisa que vai acontecer, depois vai fenecer. Vamos imaginar aqui, meu divino, a perspectiva de quanto tempo que a gente gasta com coisas que não tem sentido nenhum. Quanto tempo a gente fazendo pontes entre o nada e o vazio. Eu tenho assim radicalizado a minha reflexão quanto ao que realmente eu preciso carregar na minha existência para viver em meus sofrimentos, em minhas dores, angústias, o que eu preciso carregar na minha mochila. Será que a gente não está carregando na nossa mochila existencial coisa que não serve para absolutamente coisa alguma? Entende? Será que a gente está levando tantos pesos para aquilo? peso, Eu não sei, eu realmente tenho assim, batido com a cabeça nesse intuito. Né? E para mim a beleza, né, desse tão efêmero, tão passageiro, tão provisório, está justamente nisso. Em saber que tudo que a gente vive, que tudo que a gente faz é muito, muito, muito instante. Da bolha de sabão, obviamente tudo isso, né, que eu reflito hoje são ecos da minha reflexão mais aprofundada com o do Rubem Alves, obviamente, né? Acho que travou lá.
por diante, ao mesmo tempo nós apresentamos as nossas flores. É isso. Essa última fala travou um pouco, e pelo menos eu não consegui acompanhar o final. Você ouviu, Moisés? Desculpa. Agora estou ouvindo. A última fala travou um pouco, nós não conseguimos acompanhar. Eu não consigo. Eu acho que é lá, viu, gente? Tá cortando. Pode ouvir? Alguém me ajudar aí? Tá cortando. Se eu mudar o som, se ajuda. Perdemos. O final da sua fala, a gente não acompanhou. Faz parte da efemeridade da vida, essa tecnologia também, viu? Troquei o fone aqui. Ah, agora você ouve? Moisés? Oi, agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Ah, então tá. A sua última fala a gente não entendeu muito bem, travou. Aí a gente ouviu até o Rubem Alves, as minhas experiências com a leitura de Rubem Alves. Não. A conclusão nós não acompanhamos. Eu vi a sua pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Alguém poderia trazer? Não sei se alguém ouviu. Não sei se Pastora, usa o bate-papo, Ah, é. Obrigada, Amanda. o chat. É. Puxa. Só um. Eu entrei de novo. Então, agora, melhor? Agora sim. Você nos ouve? Realmente está instabilidade aqui. Parece que estou ouvindo vocês, né? Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Eu vi-las. Bom, acho que já perdemos um pouco o bonde agora. Nem eu me lembro mais o que eu falei. Fala de novo. Mas eu queria falar, essa semana eu participei da live da Escola Dominical, falando sobre Bíblia e tal, e a gente comentava sobre o fato de que a Bíblia não nega o sofrimento.
a gente vive numa sociedade que nega o sofrimento, numa igreja, e aí de um modo geral, né, que também tem negado o sofrimento com essa teologia, você não pode sofrer, venha para Jesus, faça isso, faça aquilo, enfim. Então, de alguma forma, a sua primeira fala, olha, a gente tem que ensinar para as nossas crianças que a gente sofre, que a gente tem perdas, né? E eu acho que falta muito disso, né? E indo para a perspectiva bíblica, como eu estava falando, a Bíblia não nega o sofrimento, pelo contrário, ela deixa escancarada para quem quiser ver que as pessoas que vivenciaram aquelas histórias, aquelas narrativas, enfim, passaram sofrimento. Porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo ouvir. Tá estranho demais para mim. Só um minutinho, tá? Um minutinho, gente. Tá. Eu não sei quem anda aqui. Acontece nas melhores famílias. Vocês me ouvem, normal, né? Sim. Agora eu lembrei do Silvio Santos, não sei porquê. Você troca uma geladeira. Por um prego, sim! Pastora, deixa eu contar um testemunho. Pode contar. Enquanto isso, gente, aqui é a Amanda, não sei se todo mundo está me ouvindo, vendo, espero que sim, mas acho que eu vou chorar. Eu agradeço muito a igreja do Planalto, porque sempre me recebeu muito bem, né? E quando a gente fala de sofrimento, quando eu falo de sofrimento, eu não posso descartar a presença da igreja na minha vida esses últimos 8 anos aí. E há vai fazer um ano, né, que eu me divorciei, e eu nunca tive oportunidade de agradecer. De agradecer a igreja. Porque em nenhum momento eu me senti nem excluída, não me senti afastada de ninguém. Muito pelo contrário. Eu recebi muito carinho, muito apoio, muito amor, muita ajuda. Algumas ligações, né? Tá aqui uma pessoa que eu quero destacar. Bem, não dá nem para destacar uma, né? O irmão Sebastião, que me ligou tantas vezes, a Márcia, a Luzia, nossa, sempre me mandando um recado, querendo saber como é que eu tô, oferecendo ajuda de todas as formas. Desde cesta básica, a um móvel, a companhia, um presente. Ganhei presente como se estivesse como numa casa nova, né? Que a dona Alice tão carinhosamente me fez. Então, todo mundo, toda essa dona Ada, tão querida.
Eu agradeço muito. Agradeço porque foram muitos anos de reflexão, né? Todo mundo passa por uma situação de frustração, de tristeza, de sofrimento. E eu passei muitos anos tentando tomar uma decisão. E quando tomei, uma das coisas que me aliviou muito, esse processo está me aliviando, né? Até hoje, é o fato da igreja ter me amado. Então, eu agradeço muito, tá? Beijo para todos, amo muito vocês. Amanda, eu estava pensando aqui na sua fala, isso é um sinal da fragilidade da existência, da fragilidade da vida, mas graças a Deus, porque Ele nos dá condições de experimentarmos ressurreições em meio a essas situações complicadas que nós vivenciamos, não é? E é porque você faz parte de um grupo, de uma comunidade, de um povo querido que tem essa consciência que você recebeu todo esse apoio, essa força para superar esse momento difícil, né? Entender a sua própria situação e experimentar o amor e o cuidado de Deus para dar o próximo passo, porque a vida continua, não é? Então, por tudo isso, nós louvamos a Deus pela nossa igreja presente no caso, na sua vida, né? E por vermos Deus realizando esses milagres na sua própria história. E isso vai acontecer muitas e muitas vezes, porque Deus cuida de nós, Deus está ao nosso lado e Ele continuará nos ajudando. Tá bom? Deus abençoe aí, força. Como eu digo muitas vezes para você, respira fundo e segue. Deixa eu passar aqui a palavra novamente para o Moisés. Eu quero agradecer, desculpem-me aí, eu realmente tive uma instabilidade, mas consegui reconectar aqui. Eu coloquei um cabo aqui agora para não ter nenhum problema. Tá ótimo. Aproveitar então que eu estava falando, Moisés, eu estava pensando na sua fala, né? E aí, algo a considerar, né? Que de um lado, nós constatamos que a humanidade é frágil, é passageira, e de outro, temos a eternidade como norte, né? Talvez esta perspectiva da eternidade poderia nos compelir a cuidar, a preservar, a amar, a esperançar e apontar para o reino. O que você teria a dizer sobre isso? Eu acho que esse é um dos temas mais significativos para a dimensão eclesiástica. Eu vou dizer por quê. Porque a gente sempre pensa a eternidade como algo que virá. Mas eu vou dizer para você, assim, de todo o coração, que eu tenho visto sinais de eternidade em nosso momento cotidiano. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu peguei a fala final da Amanda e, de fato, eu vejo nessa fala dela, nessa possibilidade que ela tem de expressar diante da comunidade as suas questões pessoais, um instante de eternidade, sabe? Então, eu vejo que muitas vezes a gente tem aquela tendência, bom, vou aceitar a vida como ela está acontecendo para mim, da forma como está acontecendo para mim, porque lá as coisas vão ser um pouco diferenciadas. Eu gosto de pensar que cada momento, cada singelo ato, por exemplo, quando eu recebi a cesta de café hoje pela manhã, eu recebi essa cesta de café como um instante de eternidade para mim, porque é uma questão que vai ficar eternizada na minha memória, sabe? Eu não quero entrar assim hoje na perspectiva da nossa expectativa sobre a dimensão e instalação definitiva do reino de Deus. Eu acho que esse é um assunto pertinente e profundo, que merece toda a atenção, obviamente, mas eu queria realmente que a gente pudesse se restringir, já que nós estamos nesse Setembro Amarelo, já que nós estamos nessa perspectiva da nossa reflexão pontual sobre as nossas dores, sobre as nossas impermanências, sobre as nossas provisoriedades,
que a gente pudesse realmente assim se deter a um olhar dentro de nós mesmos, sabe? Olhar dentro da nossa própria perspectiva existencial e vivencial, entende? Mas é lógico, eu vejo que a gente precisa experimentar isso, essas pequenas eternidades em nosso cotidiano, porque elas podem nos ajudar, de fato, a termos uma outra representação dessa vida que se manifesta diante de nós, tá? Então, eu não vou agora pular para aquele outro lado. Eu quero pensar sobre esse nosso exercício que está dentro dessas duas noites. A noite que precede o nosso nascimento, com a pergunta de onde nós viemos, e a noite que decorre da nossa morte aqui, que é justamente essa noite para onde nós vamos. Ok? Não respondi, viu? Sueli, agora eu posso te ouvir plenamente. Ah, que bom. Não, eu estava falando que no início da sua fala, você falou que a gente tem que ensinar as nossas crianças, enfim, na nossa casa, que existe o sofrimento, a dor, a perda, as vicissitudes da vida como um todo, né? E aí eu estava dizendo que eu participei de uma live da Escola Dominical essa semana e a gente estava comentando sobre o fato de que a Bíblia não nega o sofrimento. Pelo contrário, ela deixa escancarada aí para quem quiser ler, né? Às vezes o que falta é a leitura atenta do texto bíblico, mas ela está aí mostrando para a gente que as pessoas que viveram, que narraram aquelas histórias, enfim, passaram por situações muito adversas, extremamente adversas. O Jonas é um deles, né? Essa última fala que você citou dele é uma profissão de fé, mas ele, dentro de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele sofreu, né? E aí a gente convive hoje com uma igreja, uma dinâmica de uma teologia, na verdade, que prega a negação do sofrimento o tempo todo. E eu tenho para mim, assim, que de alguma forma isso potencializa as pessoas a desejarem o fim da vida. Porque se na minha existência com Deus, na minha comunidade, eu também não posso sofrer, eu tenho que parar de sofrer, né? Esse é o slogan, pare de sofrer. Alguém mutou aqui. Alguém não quer que eu fale, querem caçar a minha voz, gente. Em pleno século XXI. Não pode silenciar as mulheres. Então, assim, essa perspectiva de que há o sofrimento, ele está aí, ele bate a nossa porta o tempo todo. O que eu acho que a igreja precisa entender, a teologia, enfim, vivenciada no cotidiano, é que, é como a Amanda falou, a igreja tem que ser suporte. Ela tem que ser aquela que está junto das pessoas que sofrem. E essa era a dinâmica do ministério de Jesus. Estar próxima a pessoas que sofrem. E pessoas que sofrem estão na nossa casa, gente. Não precisa ir do outro lado da rua, não. A oração da dona Eunice do domingo passado me marcou profundamente, me sensibilizou profundamente. Quando você falava assim, a gente ora muito automático, né? E a dona Alice não fez uma oração automática. Ela falou assim, Senhor, a gente já está sem paciência de estar vivendo nesse tempo. E todos nós temos esse sentimento que a paciência já foi. E com isso a gente sofre. Né? Então, por isso eu estou dizendo que o sofrimento está na nossa casa. O que a gente tem que fazer é olhar para o outro, para a outra, a partir dessa eternidade efêmera, se assim posso dizer. E aproveitar o instante que nós vivemos assim como se fosse único, e é único, né? Mas como
uma parte dessa eternidade que a gente pode viver na nossa casa, com a nossa família, com a nossa igreja, e trazer à memória de fato aquilo que pode dar esperança, porque tem muita coisa tentando tirar a nossa esperança no nosso cotidiano, e isso às vezes nos faz muito mal. Mas era por aí, né? Acho que eu falei tanto que quiseram tirar a minha palavra. Não. Eu achei show, sabe? Gostei demais. Acho que essa intervenção aí é fantástica. Você falou de uma coisa, as igrejas muitas vezes elas negam o lugar do sofrimento, da dor. Tem uma coisa muito interessante. Eu fui a uma igreja metodista e cheguei lá, tinha um banner imenso lá na frente. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. E aquilo me incomodou profundamente, porque uma igreja não pode ser um lugar de gente feliz. A igreja tem que ser um lugar de gente teimosa. Porque por mais que a gente experimente momentos de grande alegria, de êxtase até, a gente está vivendo uma série de situações que nos deixam inquietos. Como que a gente pode ter a plenitude de uma felicidade ou a igreja de lugar só de gente feliz? Não, a igreja é um lugar de gente que está encontrando aspectos da sua alegria, está encontrando aspectos do seu sofrimento, aspectos da sua irrealidade, das suas necessidades, das suas faltas, dos seus vazios, dos seus buracos. Quer dizer, quem pode realmente chegar num determinado lugar e cultuar um Deus que considera somente esse aspecto de que as coisas estão perfeitas, planificadas e que nós somos uma igreja de gente feliz? Então, assim, isso me ocupa muito a reflexão hoje, sinceramente, porque a gente precisa ser mais honesto com a nossa própria realidade, sabe? E para mim, a igreja tem que ser um lugar de honestidade. Se a gente tem uma festa, uma celebração, que ótimo, vamos aproveitar aquilo ali. Mas a gente sabe que não é só aquilo, não é só aquilo. E então, nessa igreja mesmo, aconteceu uma situação que eu quero narrar para vocês, que eu acho que serve de reflexão para nós e ela está aberta. Eu, inclusive, publiquei um artigo num livro sobre suicídio, sobre essa situação, sobre esse caso. Um jovem rapaz foi para um evento, um acampamento, desses fatídicos encontros com Deus. Eu não tenho vergonha de dizer, tá? Fatídicos encontros com Deus. E esse rapaz, ele era homossexual. E chegando nesse encontro, foi declarada a cura gay dele. A cura. Ele foi curado, né, do seu homossexualismo. E todo mundo celebrou, festejou. Depois esse rapaz, durante pelo menos 24 dias, deu testemunhos em várias igrejas sobre a sua cura. Só que ele teve uma recaída na sua afetividade. Vou colocar recaída no sentido da igreja, né? Mas não era recaída, ele não teve cura nenhuma, nada disso. E o que aconteceu foi que ele, infelizmente, não suportou mais dar conta daquela irrealidade na qual ele estava vivendo. E ele veio, então, a cometer o suicídio, né? A autodestruição. Então, sabe o que foi pior? Pior não foi nem tudo isso. É que a igreja continua com o seu emblema. Igreja é lugar de gente feliz. Espera aí. Olha só, nós temos um rasgo violento na dinâmica ministerial da igreja. Isso não vai ser meditado, isso não vai ser pensado. Quantas outras pessoas, quantos outros jovens e adolescentes estão vivenciando essa mesma situação? Entende? Então, assim, eu acho que essa provocação, ela é fundamental. A gente não pode, de forma, não fechar os nossos olhos, porque é muito bonito a gente cantar, porque é muito bonito a gente orar. Aí você falou sobre a oração sincera, né, da dona Celina. Acho que é isso mesmo, né? Uma das orações mais sinceras, aqui nós estamos num grupo de adultos, eu posso dizer, eu estava no acampamento, e um determinado jovem que estava vivendo uma experiência de conversão, ele disse assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tirou dessa merda de vida, né? Da merda de vida que ele tinha. Então, eu achei aquilo de uma espiritualidade tão aprofundada, sabe? Tão bonita. Falei, puxa, que legal. Numa oração a gente ouve a palavra merda. E qual o problema disso? Entende? É por aí. Tem uma pergunta aqui. Deixa-me ver. Pastor, tem uma pergunta. Existem doenças, transtornos como a bipolaridade que causam sofrimento além do normal
e, por vezes, pensamentos suicidas. Muitas vezes essas pessoas doentes são recebidas pela igreja com palavras duras como isso é falta de Deus, falta de fé. Colocações como essas afastam essas pessoas da igreja e aumentam ainda mais seu sofrimento. Como a igreja deve agir para não afastar quem mais precisa de conforto? Pergunta fácil. Tem que rir. Desculpa, a pergunta é super séria, mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Putz, porque de fato essa é uma realidade, né? Isso está presente, como a Sueli disse aqui, nas nossas próprias famílias. Quem aqui, se abrir os braços, não vai se deparar com algum ente querido que está vivendo uma situação tal como essa? E a questão, às vezes, é que essa pessoa é taxada, é rotulada. Eu recentemente estava num atendimento clínico e aí a primeira coisa que a mãe da menina de 30 anos falou, ela é esquizofrênica. Eu falei, cara, por que tem que rotular a pessoa dessa perspectiva? Porque alguém, através de um mecanismo, de um manual, um DSM-5, disse que a pessoa que apresenta aquele quadro, ela está classificada nessa perspectiva. Por que a gente não trabalha a singularidade? Não é? É óbvio que muitas pessoas, e todos nós somos suscetíveis aos transtornos, né? Eu mesmo, por exemplo, em 2015, eu tive uma síndrome de burnout, não é? E quando eu fui me colocar dentro da escala, eu falei, tudo aquilo que eu amava profundamente, tudo aquilo que eu me dedicava atenciosamente, se tornou uma agressão para a minha vida, entende? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas por que você abandonou o ministério? Porque aquilo estava me agredindo e eu estava começando a agredir as pessoas. Imagine vocês, eu subir ao púlpito e, olha, gente, toda a minha alegria, toda a minha satisfação havia se perdido. Eu não podia falar para vocês dessa forma, porque senão eu seria agressivo, e seria agressivo. E aí eu ia justamente na carne aberta, na ferida aberta da igreja, sabe? Então, chegava no final do culto, eu me sentia muito mal, porque eu usei o sermão para atacar, sabe? Eu falei assim, eu não tenho o direito de fazer isso com essas pessoas, de forma alguma. Eu não tenho direito. E aí, assim, eu fui um psiquiatra e então, detectou-se essa perspectiva da síndrome de burnout, que realmente estava me afetando, sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas isso acontece com pastores e pastoras. Gente, acontece com quem tem esqueleto, músculo, sangue, nervos, entende? E se você se encontra nessa situação, então acontece com você também. Então, assim, eu tive que tomar uma decisão. O psiquiatra, ele falou assim, olha, eu posso te dopar, sabe? Porque aí você pode tomar os seus remédios. Ele foi muito honesto comigo, viu? Eu tenho que agradecer muito, porque há psiquiatras e há psiquiatras. E esse psiquiatra foi muito honesto comigo. Ele falou assim, olha, eu posso te dar uma medicação e você vai ficar tranquilex. E nada vai te afetar mais. Só que, óbvio, vai afetar outros elementos da sua vida que não estão em processo de agressão. E aí eu voltei para casa, pensei por mais 2 semanas sobre isso que ele havia me falado, mensurei e falei, bom, eu tenho que encarar o meu sintoma de frente, sabe? De frente. E é óbvio, gente, aí eu vou citar uma coisa para vocês, eu tenho toda a liberdade de falar isso aqui para vocês. Infelizmente, nessas situações, são poucas as pessoas que seguram a barra com você. São poucas as pessoas, seja na família, seja na igreja. Então, o que eu mais recebi, isso me levou, obviamente, essa síndrome de burnout me levou necessariamente a um desligamento do quadro pastoral, né, do concílio, basicamente isso, foi um desligamento do concílio, que me trouxe vitalidade novamente, que me colocou na posição que eu precisava estar novamente, que era sempre a minha posição, né, de espontaneidade, de criatividade. Eu tinha perdido tudo isso, né, desde 2011 até 2015 eu vivi esse processo. E aí, assim, cuidados. Enquanto você não é um bom funcionário da igreja, enquanto você não é um cara que está fazendo tudo aquilo que todo mundo quer, você já perde sentido, né? Então, olha, essa questão mercadológica presente na perspectiva da igreja também é muito complexa, tá? Perdoe-me a franqueza, mas a gente não tem que tratar pastores e pastoras como profissionais e, olha, tem que fazer.
a gente tem que respeitar todo o processo, sabe? Porque se trata de processos que são muito agressivos na dinâmica da vida. Então, hoje eu defendo profundamente, eu acho que todos nós, os pastores e pastoras, né, precisam realmente pensar sobre isso, né? Eu vejo muita gente hoje se assumindo como super-herói no púlpito da igreja, e às vezes são ovacionados pelos seus fiéis, pelas pessoas que fazem parte da comunidade. Isso é terrível, terrível, terrível. Porque essa pessoa que se coloca na posição de estrela lá na frente, na verdade ela está trazendo para nós altos sinais da sua dificuldade de equilíbrio emocional. Tá? Altos sinais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Certo? Não respondi, viu? Mas assim, eu vou deixar vocês pensarem. Deixar para vocês pensarem sobre isso. A questão veio sobre as pessoas, né, que apresentam, que muitas vezes são colocadas, são rotuladas e deixadas de lado, e às vezes não se sentem mais abertas a isso. A gente tem que pensar, será que tem que ser assim mesmo? A Jéssica levantou a mão para fazer uma questão, uma consideração. Não sei, Jéssica, você quer comentar? Oi. Oi. Moisés, não sei, né? Eu estava pensando, são tantas coisas que eu tenho pensado ultimamente. E aí eu fico pensando assim nisso que você falou, né? A gente está numa sociedade aí, a gente tem que ser grata sempre, né? É o hashtag gratidão. É isso que ocupa as redes sociais. Então, quando você não está no momento bem, quando você está no momento de dor, de sofrimento, de questionamento, você se sente mal, né? Isso te causa mais dor, porque você tem que ser grato, você se sente como se estivesse sendo ingrata, né? Porque você está vivo, porque tem a sua família, tem várias coisas boas. Então, o fato de você se sentir mal faz você se sentir mais mal ainda, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mais culpada, porque você teria que estar sentindo bem pelo que você já tem. E a gente vive numa sociedade muito injusta, né? Muito desigual. E muitas vezes a gente passa a vida, eu fico pensando nisso, ultimamente eu tenho pensado, né, o pessoal sabe aí o assalto que a gente sofreu, de terem levado tudo que a gente tem, e o risco que a gente correu. E qual que é o sentido, né, de tudo, né, da vida? A gente passa a vida trabalhando para pagar conta, e a gente trabalha mais, paga conta, e continua trabalhando para pagar conta. E nisso, o que a gente vive mesmo, né, no dia a dia, um período de férias, um final de semana que eu pude sair, e o resto da vida a gente está realmente vivendo, aí a gente fica postergando para aposentadoria. Não, quando eu me aposentar, eu vou morar na praia, eu vou fazer isso que eu gosto. Só que você ainda mais nessa sociedade que a gente está agora, nesse momento atual, a gente nem sabe se vai conseguir se aposentar um dia, e às vezes se conseguir, a gente não tem mais o mesmo vigor e a mesma energia que a gente tem hoje para poder usufruir da vida, né? Então, eu tenho pensado assim, sei lá, eu acho que é mais um desabafo do que uma pergunta, não sei, mas como sair disso, desse ciclo em que a gente vive dentro de um sistema capitalista que funciona em cima disso, né? Então, sei lá, é isso. Você faz a sua ponderação e já tem a sua resposta, né? A gente precisa questionar. Olha só, tem uma coisa muito legal que eu penso profundamente. Quando Jesus ele apresenta o caminho, Travou para mim, vocês estão ouvindo? Cortou. Está cortando. Estão ouvindo? Moisés? Melhorou? Melhorou. Eu tô aqui. Que ok. Ótimo. É que cortou um pedação do que você estava dizendo. Continua cortado. Não, o que eu estava dizendo justo. Voltou? Voltou. Agora voltou. Está voltando. Bom,
Cortou novamente. Essas nossas... Ok? Ainda não. Você está congelado e sem voz. Tá calor por aí? Voltei? Não. A voz voltou. A voz voltou? Tá, espero que fique estabilizada. Mas o questionamento da Jéssica é já uma resposta. Tem uma dimensão muito importante que a gente precisa resgatar na nossa vivência eclesiástica e da perspectiva de fé cristã. Agora você apareceu. Que é... Ok? Tudo bem? Eu estou ouvindo vocês, mas vocês não estão me ouvindo, né? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Não, vou resumir assim rapidamente. A questão que a Jéssica levanta, ela apresenta também um aspecto pontual de resposta. Por quê? Quando ela fala assim, bom, a gente está submetido a um sistema capitalista. Eu acho que essa é uma perspectiva que nós precisamos quebrar. Porque na nossa fé cristã, a gente tem a possibilidade de viver segundo uma nova lógica, numa outra lógica, que é a lógica do Evangelho, que está na contramão, radicalmente, na contramão do sistema no qual nós estamos inseridos. Agora, o problema é o quanto nós estamos dando ouvido às pessoas que nos cercam e que cobram da gente um determinado padrão de sucesso que não é o real. Não é real nem para elas. Então, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter a casa bem construída, você tem que ter o seu apartamento, porque se você não tiver o apartamento, o seu carro, o seu trabalho, você é menos gente. Quem disse isso? Quem determinou isso? Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode assumir a nossa própria realidade tal como ela se configura para nós? Eu não posso, por exemplo, hoje, me achar o suprassumo, a última bolacha, né? Em São Paulo fala bolacha, a última bolacha do pacote, sendo que, na verdade, eu conheço muito bem a minha vida pessoal e sei o quanto que ela é degenerada. Entende bem isso? E a gente tem que resgatar, por exemplo, algumas doutrinas que são epicentrais na dinâmica da fé cristã, por exemplo, como a salvação pela graça. E na nossa perspectiva metodista, a salvação não é uma coisa que vai acontecer lá no final, quando a gente fenecer. Ela acontece aqui e agora, não é? Não é o que nós acreditamos? Na perspectiva wesleyana, está a ideia de que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, é uma salvação que acontece no nosso presente, no nosso momento atual. Só que essa salvação tem que nos indicar um outro estilo de vida. Certo? Obviamente, ninguém vive só de cabana e amor. Certo? Obviamente. Mas a gente também não pode se submeter a uma série de mandos e desmandos de uma determinada cultura consumista. Porque é isso, não basta eu ter um celular que eu possa ter acesso às pessoas, eu tenho que ter o melhor, é o último lançamento. E aí eu me gasto, me violento para poder alcançar aquilo. Para quê? Eu disse aqui anteriormente sobre a questão da gente aliviar as nossas mochilas, e a gente tem que aliviar mesmo. Faça uma revisão, tenta fazer uma revisão do que você está carregando hoje, de todos os seus anseios, de todos os seus desejos. E o que realmente vale a pena levar? O que realmente vale a pena levar? O que é significativo? O que a gente está levando hoje na nossa mochila, seja ela existencial, seja ela
estrutural, material, e realmente, eu tenho um sonho de construir uma casa na beira da praia, eu tenho um sonho de viajar para a Grécia, eu tenho um sonho de ter um melhor trabalho do mundo, onde eu possa ter a oportunidade de ter um salário bom, um emprego público, etc. Bobagens. Bobagens. Eu vou dizer para vocês, bobagens. E aí a gente está dentro de um momento onde as redes sociais estampam um monte de gente feliz na beira da piscina, na beira da praia, tomando seus drinks, vivendo vidas felizes. E qual que é a realidade, de fato? É essa? É essa a realidade? Sabe? É essa a realidade? É isso que a gente quer colocar? Sinceramente, eu penso que, mais do que nunca, a gente precisa voltar às nossas origens, aos nossos ostracismos, às nossas vivências mais íntimas. E a partir dessas nossas vivências mais intimizadas, essa experiência do Jonas no ventre do peixe, entende? Essa coisa que a gente precisa revisitar. Gastar o nosso tempo com contemplação, parar de se preocupar com essa ingerência. A gente assiste um programa de televisão, o tempo todo esse programa de televisão, através dessas propagandas, estão dizendo para nós, você é menos gente porque você não tem. Aí aparece um fulano lá com um carro bacana, e aí você fica, nossa, olha só, eu sou menos gente porque eu não tenho esse carro, porque eu não tenho esse aparelho celular, porque eu não posso ter essa vida de conforto e maravilhas que me prometem. E eu pergunto para vocês, para quê? É um pouco isso. Moisés, nós completamos 1h30 de conversa. Desculpem-me por toda essa estabilidade, tá, gente? Desculpem-me. Não tem problema. Foi um prazer ouvi-lo, né? E já estão me dizendo aqui que é necessário propor que a conversa tenha outras rodadas. Ótimo. Aí depois a gente pode fazer os acertos, né? Tranquilo. Mas nós agradecemos muito a sua participação, as suas provocações, né? As suas pontuações do ponto de vista do Evangelho, né? Os muitos desafios lançados. Certamente está todo mundo aí pensando coisas, né? E isso é muito bom. Eu espero, né? Porque eu acho que o estudo bíblico tem que fazer isso, ele tem que mexer, ele tem que desconcertar a gente, falar, e agora onde eu piso? Eu acho que é bem isso, né? Por isso a importância. É isso mesmo. E se os estudos não nos levam a essas reflexões todas, fica meio sem sentido, né? Estranho. É claro que a gente vai falar da alegria. Se vocês quiserem que eu fale da alegria também, eu venho falar sobre a alegria e não vamos falar sobre a alegria. Mas assim, eu acho que a proposta era justamente essa, né? A partir do elemento bíblico, a gente pensar todo esse amarelão que se estampa diante de nós, né? Sim. Todo esse amarelão que se estampa diante de nós. Com certeza. Nilson, você está por aí? Olá. Você gostaria de dizer algo para nós encerrarmos? Realmente, a proposta é essa, né? De mexer com todos. Com certeza, comigo mexeu muito, me identifiquei muito. Eu não chamo de mochila, mas chamo de sacola. Às vezes eu olho e falo, isso não cabe na minha sacola. E eu acho que essa reflexão é muito boa. E esse espaço que nós temos na Igreja Metodista é rico, é exatamente isso. É esse momento de poder compartilhar, de poder falar sobre isso. E a nossa escola dominical nos dá essa oportunidade e nos faz crescer a todo momento, seja o assunto da alegria, seja do amarelo, né? Seja qual for o assunto, ao olhar, né, bíblico, isso nos faz crescer. Eu sou muito grata a Deus por ter uma mãe que trabalhava aos domingos, uma mãe e um pai que trabalhavam aos domingos, mas era importante demais que os filhos fossem à escola dominical. E naquela época, ela deixava, então, o dinheiro do táxi para 3 crianças pegarem um táxi e ir para a igreja. Então, eu cresci na Igreja Metodista do Jardim Colorado, onde lá a gente pôde, eu, junto com os meus irmãos, aprender muito. E isso hoje reflete no nosso dia a dia. Então, eu, como pessoa, posso ter vivido isso e digo a todos o quanto isso é importante na nossa vida.
Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, podemos em tudo dar graça e ter força para seguir. Então, eu agradeço a presença do Moisés e digo a todo o povo que está presente que à tarde, às 15 horas, nós temos um novo momento com o Moisés, que não esqueçam de convidar, né? É um momento mais direcionado às crianças, mas não esqueçam de convidar, de trazer aquele que necessita e que precisa desse momento, e que todos possam ser criança de novo, voltar a ser criança e participar mais um momentinho com ele à tarde. Moisés, te agradeço ricamente por tudo, por toda a palavra e pela sua vida, tá? Nosso muito obrigado em nome da Superintendência da Escola Dominical. Aí, à tarde, a gente não vai amarelar muito, não, tá? A gente vai fazer mais um ambiente azul. Só uma questão final, agradecer imensamente, né? Sem essa tonicidade, sem esse desespero da hashtag gratidão. Para mim é o seguinte, eu faço uma distinção muito efetiva entre aquilo que a gente realmente tem que ser grato e aquilo que a gente não tem que ser grato. Inclusive, quando a própria perspectiva bíblica nos aponta que nós temos que dar graça por tudo, porque tudo faz parte da vontade de Deus, a gente tem que fazer a conexão. A gente dá graças por aquilo que faz parte da vontade de Deus, porque tem muita coisa que está acontecendo no nosso planeta, na nossa vida, em nossas famílias, que não faz parte. Então, a gente tem que fazer a distinção. Eu não sou favorável, às vezes o pessoal, gratidão, gratidão, hashtag gratidão. Olha, eu acho que uma pessoa que muitas vezes está determinada a perspectiva única da gratidão, eu estou fazendo links com a minha fala final também com a questão da Jéssica, ela está perdendo a oportunidade de refletir mais detidamente sobre essa efemeridade da vida, sobre essa provisoriedade de cada um de nós, sobre o fato de que a gente experimenta realmente momentos significativos, mas a dinâmica da vida ela é muito, muito dura para com todos nós, tá bom? Então, eu quero fazer desse momento um momento de gratidão, de fato, né, por entender essa hora, por entender esse momento de afetos, de simplicidade. Eu trouxe aqui coisas que estão dentro da minha alma, dentro do meu coração, né? E deixei fluir realmente tudo aquilo, eu não queria ficar preso às perspectivas de um texto construído, tá? Então, para mim foi muito especial e à tarde virá um outro Moisés. Que Então, bom. Beijo, muito obrigado pelo convite. Ok. Mais uma vez, então, nós agradecemos a participação do Moisés e aproveitamos e convidamos a igreja para que mobilize as nossas crianças para as 15 horas nós nos encontrarmos com o Moisés novamente. Será tão bom quanto foi agora de manhã, ainda de manhã. Vamos nos lembrar de orar pelo pai do nosso irmão Escobar, né? Ele ainda está no hospital, né, Luiz? Sim, eu estive lá agora pela manhã, a situação continua crítica e a mesma, né? Desde da quarta-feira, e os médicos dizem que o risco sempre ainda não passou, que é grande. Mas Deus sabe o que faz, né? Ok, então nós oramos pelo seu Francisco, continuamos a orar pelo seu Francisco, pelas nossas irmãs e irmãos da nossa igreja, por nossas famílias, rogando forças para continuarmos vivendo e enfrentando esses muitos desafios que fazem parte da nossa existência. Vamos orar então e depois nós abrimos nossos microfones para dar o nosso tchauzinho e abraçar o nosso almocinho. Vamos lá, então? Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo maravilhoso que passamos aqui com a família da fé, especialmente ouvindo o Moisés. Muito obrigado por tudo aquilo que conversamos, ó Deus, que continuemos a refletir, que essas provocações nos desinstalem, ó Deus, para que possamos pensar a vida em toda a sua complexidade, em toda a sua dinâmica. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz
e prepara-nos para os outros encontros que ainda teremos neste dia com a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aí então os nossos microfones para dar o nosso tchau. Podemos abrir aí com o dedinho. Tchau, tchau. Gente. Tchau. Até mais tarde. Até daqui a pouquinho. Tchau, pessoal. Agora abriu. Até daqui a pouco. Tchau, Moisés. Daqui a pouco. Tchau, obrigado, Moisés. Abraço, Moisés. Até mais. Obrigado, pastor. Tchau. Obrigada, Moisés. Valeu, abraço. Um abraço para a Beth. Tchau, Amanda. Tchau, pastor. Tchau, Amanda. Deus abençoe, Moisés. Um beijo. Fala para o Moisés até a tarde. Jéssica. Aninha. Fala tchau, Aninha. Aquele presente que você me deu tá aqui, hein? Nada. Bye. Até mais tarde. Até. Até mais tarde. Não faça isso. Não mexe. Moisés, você está ainda aí? Ainda já saiu? Não sei deixar. Deixaram um recadinho para você aqui, não sei se você viu aqui no chat. O Vitor deixou um recadinho para você. Muito bom rever e ouvir meu amigo de quarto parisiense. Não sei o que isso significa. É o Vitor Chaves. Legal, ele está aí também. Ele estava. Justamente, a gente teve a oportunidade de estar estudando juntos lá em Paris. Na verdade, eu cheguei e ele tinha saído, né? Mas a gente teve uma companhia muito especial nesse período. Que legal. Companheirão. É lá o professor lá da Umesp. Isso mesmo. Isso aí, bom, que alegria. Então tá bom. Então até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho, estaremos juntos.